Pronto, pode ir. Então, meu nome é Tiago, né? Faço parte do grupo de oração Deus Existe, aqui no povoado de São José, em Japaratuba. Atualmente estou como coordenador do grupo de oração, né? Comecei agora no dia 1º de janeiro. Também estou de frente como coordenador do Ministério Diocesano, Ministério de Formação. E hoje, a segunda noite das nossas formações para coordenadores, né? Sejam todos bem-vindos, né? A mais uma formação. De antemão, já vou deixando que próxima semana não haverá a formação devido o nosso ENF, né? Então, que dará início no dia 26, próxima quarta-feira, e aí a gente já precisa estar em clima de ENF também, buscando cada dia mais as nossas formações. Hoje teremos como formador a nossa irmã Cícera, lá do grupo de oração Novo Pentecostes, em Canidé, né? Ela que está fazendo parte da equipe diocesana do Ministério de Formação, e hoje ela estará dando esse momento de formação, certo? Então, aqueles que entraram há pouco instante, sejam todos bem-vindos e que Deus nos abençoe nesta noite de formação. Então, vamos dar início, né, a esta noite maravilhosa, aquilo que Deus tem para nós. Tudo que Deus tem para nós é novo. Cada dia é novo. Por mais que as formações, o conteúdo sejam o mesmo, mas a inspiração do Senhor sempre é nova para nós. Então, que possamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, que nesse momento, irmãos, possamos render um grande louvor ao Senhor, já louvando por aquilo que Ele é em nossa vida, reconhecendo o Senhor como o centro da nossa vida nesta noite de hoje. Vamos louvando agora, exaltando o nome do Senhor, Ele que escolheu com sua misericórdia cada um de nós, coordenadores de grupo de oração, coordenadores de ministério diocesano, então, que possamos reconhecer a grandeza do Senhor em nossa vida por meio desse louvor, exaltando o nome dele, o nome santo do Senhor, porque
com a misericórdia dele, ele escolheu cada um de nós de estarmos aqui nesta noite de hoje, estar de frente de um projeto divino que é os grupos de oração. Eu quero te louvar, Senhor, meu Deus, e bendizer o teu santo nome. Reconhecer, Pai, que tudo é para o Senhor e pelo Senhor. Reconhecer, Jesus, que o Senhor é o centro da nossa vida, o centro da renovação carismática católica, o centro da diocese de Propriá. Eu te rendo glória, Senhor Jesus. Eu te louvo, Pai, porque tu és bom, tu és misericórdia, tu és cheio de paciência para conosco, que somos miseráveis, Senhor. Por isso eu quero te louvar, meu Deus, por esta noite. Já render glórias ao Senhor por ter convidado cada um de nós no íntimo do nosso coração por estarmos aqui. Bendito seja o seu santo nome, Senhor, meu Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, por tudo que o Senhor é, Jesus, por tudo que o Senhor é para nós, a nossa joia preciosa, o nosso tesouro, o nosso sentido de vida. Por isso eu quero render glórias a Ti, Senhor, meu Deus. E quero também, Jesus, agradecer ao Senhor por cada irmão que aqui está nesta noite de hoje. Cada irmão, Jesus, que se dispôs a estar diante de uma tela de um telefone, de um computador, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que é dom de Deus a formação para nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada coordenador que aqui está, pela fidelidade de cada um deles, de dizer sim para aprender cada dia mais com o Senhor aquilo que é missão nossa na coordenação de um grupo de oração. Obrigado, Senhor Jesus. Bendito e louvado seja, Pai, o teu santo nome. Que possamos, irmãos e irmãs, agora render um grande louvor no Espírito. E vamos deixando agora que o Espírito Santo ele já vá orando em nós. Que o Espírito Santo agora ele já vá acalmando os nossos corações, a nossa mente, de toda a labuta do dia a dia, aquilo que a gente vai se esgotando durante o dia, as preocupações. Que possamos orar no Espírito agora, na linguagem do Espírito, para que o Espírito ele vá penetrando em nossa mente, em nosso coração e purificando tudo aquilo que não é de Deus, para que nós possamos estar abertos à graça de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós, Espírito Santo, nesta noite. Neste momento, o Espírito Santo vem acalmar o nosso coração, para que possamos, Espírito Santo, estar sensível aos teus ensinamentos, aos teus propósitos. E que nos colocamos, Senhor Jesus, diante de Ti para receber esse Espírito, o dom que o Senhor dá a cada um de nós. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós agora neste momento. Eu quero também neste momento pedir a vocês, irmãos e irmãs, que já vá pedindo pela nossa irmã Cícera, que o Espírito Santo venha sobre ela agora neste momento. Ela que vai ser canal nesta noite de hoje das graças de Deus, por misericórdia. Então vem Espírito Santo sobre a tua filha Cícera. Ela que se disponibilizou, Espírito Santo, a ser instrumento do Senhor nesta noite de hoje. Vem agora sobre ela, Espírito Santo, lhe dando sabedoria, lhe dando força. Vem, Espírito Santo, agora e suscita no coração de Cícera tudo aquilo que o Senhor tem para nós por meio desta formação. Vem, Espírito Santo, unge a tua filha agora. Derrama sobre ela, Espírito Santo, os teus dons, os teus carismas, para que seja posto em prática para nós.
Vem, Espírito Santo de Deus, renova agora o seu batismo, renova a sua fé, renova, Espírito Santo, as suas forças, para que tudo que venha da boca de Cícera, Espírito Santo, seja teu. Vem agora, Espírito Santo. Realiza agora Pentecoste na tua filha Cícera e em cada um de nós que aqui estamos, para que possamos, Espírito Santo, a cada dia estar cheio do teu amor, estar cheio do teu fogo, para que possamos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre Cícera agora neste momento. E vai ungindo ela, Espírito Santo, com teu óleo santo, para que ela possa falar as verdades para nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, possamos rezar uma Ave Maria agora por este momento e pela nossa irmã Cícera. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Que Deus te unja e Deus te consagre, irmã Cícera, agora é com você. Amém, amém. Assim seja. Muito obrigada, Tiago. Obrigada por todos aqui presentes. Eu já parabenizo cada um que decidiu, né, estar aqui conosco para mais uma formação. E que assim, que o Espírito Santo também possa tocar o teu coração, não só o meu, mas como o coração de todos os coordenadores que decidiram estar para aprender mais um pouquinho, mesmo que vocês já saibam, né? Mas graças a Deus que vocês estão aqui, louvado seja Deus pela abertura do coração de cada um. E já pensava e refletia durante essa semana, Tiago, que semana passada foi longo, mas o que me tocou mais foi o final da reunião, o final da formação. Então, já digo para você, fica até o final, que você pode estar esperando uma palavra, mas está lá no finalzinho da reunião, lá no finalzinho dessa formação, e que foi que me deu um instalar, um acordar, assim, que eu precisava reinventar, que eu precisava retomar, principalmente com relação ao Ministério de Pregação, né? Que às vezes a gente quer inovar, quer colocar coisa e é assim, não é do nosso jeito. A gente precisa seguir a identidade da RCC. Então, muito boa noite. Meu nome é Cícera, como o Tiago já falou, sou do Grupo Novo Pentecoste de Canidé de São Francisco. O meu coordenador é Reginaldo, acredito que ele esteja aqui presente, tá bom? E, assim, uma alegria estar aqui com vocês. Louvado seja Deus por nós. Louvado seja Deus por cada um que disse sim, né, a esse novo ministério, essa nova missão, que é a missão de vocês tão linda de coordenador, né, que Deus o chamou assim, o constituiu como servo dos servos para este ano, né, para esse tempo de vocês. Que o Senhor abençoe cada um nessa missão linda, que vocês nunca desistam, tá? Abracem a missão, porque tem muitos verbos estudando para fazer essa formação, disse Jesus, como são verbos, como são ações para os nossos coordenadores. E louvado seja Deus que Ele está pegando na mão de cada um, né? Ele dá a missão, mas Ele capacita, Ele derrama bênçãos em cada um de vocês. Minha gente, se vocês quiserem abrir a câmera, fiquem à vontade, tá bom? Para que eu não esteja aqui pensando que estou falando sozinho. Então, vamos lá, né? O coordenador do grupo de oração. O que é isso? O que é ser coordenador do grupo de oração? Acredito que quando Deus chamou, vocês se perguntaram assim, mas por que eu? Mas também já calaram essa voz. Porque quando Deus chama, vocês já disseram sim e sabe qual é a missão de vocês no grupo de oração, não é verdade? Então, ser coordenador de um grupo de oração é diferente dos líderes que nós temos, né, no nosso mundo. É diferente que nós temos no mundo. Ser líder, ser coordenador de um grupo de oração é ser servo dos servos, né? É amar mais a Deus, amar mais os irmãos. E ontem, refletindo na missa,
veio lá na carta de Samuel, na primeira carta de Samuel, foi a primeira leitura, e aí o Senhor me recordava, assim como ele chamou Davi, né, que ninguém acreditava, nem o pai de Davi acreditava que ele seria chamado, e Deus o escolheu. E eu pensava em cada um de vocês, em cada um do coordenador. Puxa, essa palavra é para cada um coordenador. Quando Deus falou para Samuel, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é assim que o Senhor vê vocês, né? Quando Deus escolheu, estava todos os servos, né, numa sala, tantos servos, acredito que tem no teu grupo de oração, tem no meu grupo de oração, e o Senhor disse, não, eu quero você para este tempo, disse para Tiago, disse para o irmão Reginaldo, disse para Paula, e tantos que eu não lembro o nome agora, mas assim, Deus o escolheu porque Deus olhou para o teu coração, mas como a própria palavra de Deus diz, que o homem vê a aparência, né? Então nós servos, a comunidade vê os resultados, né? Os frutos que vocês darão dentro desse grupo de oração, dentro da sua paróquia. Então você é chamado também a dar frutos. Deus o chama, Deus o capacita, você diz o sim, você se dedica, você ama Jesus através da oração, uma vida intensa de oração e de intimidade com Deus, né? Mas Ele quer também que você dê resultados. Como a própria palavra de Deus diz, o homem vê a aparência, e a aparência não é mais nada menos do que o resultado de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor capacitará a cada dia para que vocês dêem esse resultado, deem bons frutos dentro do grupo de oração de vocês, né? Então, o ser coordenador também é o embaixador de Cristo, né? É aquela mão que Deus sustenta e envia você. Deus poderia estar, como Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele poderia estar em todos os grupos, mas Ele quis neste tempo precisar de você. E você é chamado para fazer essa missão, né? Para ser esse amigo de Jesus, para fazer junto com Ele, para ajudar a levar esse povo para Ele. Então, você tem esse chamado lindo, essa missão linda neste tempo, coordenadores de cada grupo. E Deus seja louvado pelo sim de vocês, né? E acredito também, né, como Vinícius fala, quando Deus nos chama, a gente pergunta logo, o que o Senhor quer para que eu faça neste grupo de oração? O que o Senhor quer que eu faça durante este tempo? E cada um tem se perguntado e já tem encontrado também a sua resposta, já tem aí planejado o que vai fazer durante esse tempo, né, em oração. Deus vai caminhando e vai lhe dando moção, vai lhe dando direcionamento, né? Como já disse, o coordenador recebe todo o direcionamento de Deus para poder caminhar. O coordenador não é aquele que faz as coisas do jeito dele, que faz as convicções e as vontades dele. O coordenador é aquele que anda de acordo com o direcionamento de Deus. É esse chamado lindo que cada um de vocês tem. Andar de acordo com a vontade de Deus, para ajudar nós servos a caminhar também, fazendo a vontade de Deus. Então, né, a coordenação do grupo de oração, e agora a gente vai ver sobre as atribuições, né? Quais são os serviços, quais são as missões que cada um coordenador tem para este tempo. Quem tiver dúvidas, tá bom, pode falar. Se a minha imagem ou a minha voz não estiver saindo bom, também pode falar aí que a gente pode melhorar um pouco. Pode falar. Tem algumas pessoas que estão dizendo que não estão ouvindo bem, tá? De vez em quando está cortando a sua voz. Está um pouco baixa e cortando. Pode ser a minha internet, que eu estou dentro do quarto, porque estava passando muitas músicas aqui atrás da minha casa. Mas eu vou abrir a porta para ver se a conexão é melhor, ou eu vou mudar de lugar. Ok. Pronto, qualquer coisa que vocês vão me falando, que aí eu fico mais próximo do roteador, tá certo? Então, vamos lá, minha gente. Atribuições do coordenador. O que são essas atribuições? Quais são os serviços que cada coordenador
a fazer. O primeiro é liderar. O que é esse verbo liderar? Como eu disse desde o início, há muitas ações, muitos verbos, né? E verbos são as ações que cada um precisa, né? Assim, com a mão de Deus, com a ajuda e o auxílio dele, está fazendo em cada grupo de oração, no seu grupo de oração, né? O que é liderar? Preceder o povo no serviço, levando a caminhar de forma segura, conforme a vontade de Deus, né? Então, o coordenador nunca estará sozinho, nunca vai fazer as suas vontades, ele tem o apoio do núcleo, que foi falado semana passada por Tiago, e tem também os servos do grupo que estão também à disposição para auxiliar. Mas ele está à frente de todos nós, à frente dos servos e à frente do núcleo. Nós que fazemos parte do núcleo também, estamos sempre para apoiar, para auxiliar o coordenador, né? Não faz nada conforme seu querer, tem uma vida de intimidade com Deus, esse é o primeiro, é a primeira atitude, é a primeira coisa. Eu acredito que, se Deus o chamou, é porque você já amou Deus mais do que os outros servos, né? Se Deus viu o teu coração, é porque Ele lhe conhece, porque Ele sabe os seus feitos, Ele sabe o quanto que você o ama, o quanto que você deu mais do que os outros servos. Melhorou, minha gente? Muito obrigada. Então, pode ir dando aí, pode ir falando aí, se é melhor. A gente vai aqui dando um jeito. Então, esse é o que vai segurar na mão do servo, né? O coordenador é aquele que segura na mão do servo, é aquele que dá segurança, é aquele que vai animando cada servo quando está querendo cair ou quando está esfriando. É ele que anima, é ele que está à frente de todo o grupo. Tem essa atitude dentro do grupo de oração, né? Tem esse papel dentro do grupo de oração. E como todo grupo tem que ter uma liderança, né? Tem que ter um coordenador. Esse é o papel do coordenador dentro do grupo de oração, né? É caminhar conosco as orientações, ouvindo os direcionamentos. Por isso que todo coordenador precisa ter uma vida mais intensa de oração, né? Uma vida de caminhada, de intimidade mais profunda com Deus, tá bom? Voltando aqui, eu queria só fazer uma observação no início, que coordenador, né, é aquele que tem muito a servir, serve de todos os servos. Ele tem serviços a mais do que os servos. E aí eu já quero aqui deixar uma dica para os coordenadores, né, de organização. Você que foi chamado, acredito que todos já tenham uma agenda. Como é importante você se programar, se organizar dentro dessa nova missão, né, para poder, porque a sua vida não é só na igreja, não é só de coordenador, você tem família, todos nós temos famílias, e o coordenador precisa se organizar, precisa ter uma agenda para organizar a sua vida semanal, para não deixar a família aqui, para ter um tempo para a família, o tempo para os servos e um tempo para a igreja, para o pároco, né? Os coordenadores têm essas várias funções não, atribuições, né, que exigem tempo, que demanda tempo, e às vezes deixa a desejar na família. E Deus não quer isso, ser chamado primeiro em casa. Por isso que é tão importante você ter uma agenda, para que você possa organizar a sua agenda no domingo, e dentro dessa agenda você organize um tempinho para a sua família, tá bom? Tem que se entregar muito, sim, mas também precisa desse tempinho com a família. Quando a gente organiza, dá para, né, dá para conciliar a nossa vida, tanto familiar como servo e coordenador. É só questão de organização. E já deixo aqui a dica que quando você começa a usar agendas, você começa a se organizar, né, organizar a sua semana, organizar o seu dia, você vai fazer o seu cérebro trabalhar para você, ao invés de você estar naquela agonia, eita, esqueci de fazer tal coisa, e você tendo uma agenda organizada, não, você não vai ter com ansiedade, sabendo o que vou fazer amanhã tem tal coisa, não, você vai estar mais organizado, e tem alarmes que você também pode usar para se organizar melhor, tá bom? Era só essa dica. Pode passar o outro slide, por favor. O segundo slide. Esse é o primeiro. Alguém tem alguma dúvida aí com relação a liderar?
motivar, né? Também o coordenador precisa ser esse motivador. Imagine um coordenador no grupo de oração, chegar no dia da reunião, ele está lá sentado de braços cruzados, ou com cara triste, né? De ombros caídos. Não é verdade? Se é uma liderança, se é a pessoa que está à frente, ela precisa estar mais motivada, né? Assim, alegre, mesmo que lá na tua casa tenha algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas o Espírito Santo que está em você vai lhe motivar. Não é a motivação que nós vimos aí no mundo de porque estou bem, né? Ou aquela motivação que você tem que estar motivado, mesmo estando com problema, não. É o Espírito Santo que motiva o coordenador a ele estar otimista, visionário e animando, né, o povo, né? Otimista, sempre otimista no sentido de e encorajamento, né? Sempre está encorajando aqueles servos que estão meio para baixo, que estão meio tristes, chegou meio triste no grupo de oração ou em algum lugar que você encontre, você vai encorajar aquele servo ou aquele irmão que esteja com você. Você sempre é esse. Visionário, ter essa visão além do servo, além das pessoas, né, que a gente além dos servos, né? Uma visão diferenciada, uma visão de águia. Essa visão que nós, que não temos tanta unção, nem essas bênçãos que vocês receberam, nós como servos temos. Mas essa visão de ver o que a gente não consegue ver, porque o Espírito Santo vai impulsionar esse olhar diferenciado em você, e você tem. E quando eu estudava isso daqui sobre visão, sobre esse olhar visionário, né, que a gente tem, esse olhar de águia, aquele olhar que vê o que está por trás, né, o que está por trás, o que está entre as linhas, o que muita gente não vê. Por exemplo, quando eu terminei a perseverança, eu era quase que uma leiga como católica, que não praticava, não conhecia nada, mas tinha algo em mim que me impulsionava, que era a curiosidade e gostar de estudar. E quando o Kaique me chamou para fazer parte do Ministério de Formação, puxa, outra pessoa diria até mesmo, puxa, logo eu que não conheço quase nada, mas ele teve essa visão. E glória a Deus que ele teve essa visão. Né? Irmão Reginaldo, tantos outros coordenadores. Tem visões assim que a gente, como a própria palavra de Deus diz, nós que vemos só a aparência, nós não vemos, mas os coordenadores, né, que tem essa mão de Deus sobre ele, que tem o Espírito Santo impulsionando, já vê na pessoa, porque ele olha para o coração. Quando a gente olha o coração da pessoa, a gente sente, a gente vê do quanto que ela é capaz e de quanto Deus pode moldá-la, pode transformar. Pode passar, por favor. Alguém tem dúvida? Minha gente, se tiverem dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, tá bom? E aí, meu tom de voz está bom? Precisam que eu fique mais alto? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Pastorear. Não, acho que ela só Essa estava é a querendo entrar. missão, Acho que né? ela só estava querendo entrar no quarto e você não deixou. Essa é a missão, né? A verdadeira missão de cada coordenador. Pastorear as ovelhas, pastorear os servos de cada grupo, né? Acompanhar de perto, guiar, cuidar das ovelhas que o Senhor lhe confiou ter este tempo, né? Então, Deus conquistou todos esses servos e confiou a você. E você tem a missão de acompanhar mais de perto cada servo, né? Cuidar de cada servo. Claro que todos os grupos de oração recebem ovelhas, não só mansos, todos os jeitos, né? De todo tipo os grupos recebem esses servos. É mais brava, umas ovelhas mais bravas, ovelhas mais mansinhas, umas ovelhas rebeldes, e você é chamado a ter paciência e também a acolher essas ovelhas do jeito que ela é, que é essa missão também da renovação carismática, né? Nós, carismáticos, acolher a todos do jeito que são. E aí, né, às vezes você vai precisar conversar, chamar esse irmão com carinho, chamar essa irmã rebelde que está saindo do caminho de Deus, está indo por outras veredas, chamar com cuidado e
e corrigir com amor. É esse também, essa missão que tem o coordenador de grupo de oração, é esse zelo e esse amor por essas ovelhas que o Senhor confiou neste tempo. Né? Você precisa ter tempo para cuidar das ovelhas, assim como um bom pastor cuida das ovelhas para que não se percam. Né? Você precisa também ter esse cuidado. E uma vez que a ovelha se perde, o pastor vai à procura dessa ovelha. Essa é a grande missão de cada coordenador. Né? Pastorear, estar cuidando de perto. E aquela que for necessária, né, quebrar as pernas, entre aspas, fazendo analogia, né, aquela que for necessária, você chamar a atenção, estar cuidando. E quando Jesus diz assim, quebrar as pernas, quer dizer que o pastor precisa estar cuidando, precisa estar mais perto dessa ovelha, né, que precisou ter essa correção fraterna. E aí você precisa acompanhar mais de perto. Ela precisa sentir que está segura ao teu lado. É aquela que você coloca no ombro e diz, eu estou aqui. Mesmo você errando, eu estou aqui. Vou corrigir como Paulo, né, corrigia lá nas cartas dos Gálatas, corrigia os Gálatas, corrigia os irmãos, aquela correção fraterna. E ontem eu li Gálatas 4, e quando Paulo, né, volta a Gálatas, aquele povo tinha se encontrado com outras pessoas, e ele dizia, cadê vocês? Né? Cadê aquele entusiasmo que eu encontrei vocês no primeiro amor? Vejam, o povo estavam tudo virar as costas para ele, mas ele acolheu. Cadê vocês? Estou sentindo falta daquele amor. Né? É esse chamado que todos os coordenadores têm, né, como exemplo de Jesus, que foi um bom pastor. Né? E vocês também têm esse chamado, né? Cada coordenador tem esse chamado, cuidar e acompanhar de perto nós servos, principalmente os mais rebeldes, né, minha gente? Ter paciência e acolher esses servos, porque eles precisam. Ninguém erra porque quer, é verdade? Ninguém erra, às vezes é inconscientemente, né? Inconsciente a gente faz as coisas automáticas. Então é preciso ter esse amor, esse acolhimento e esse zelo por todos os servos, não só por um, por todos os servos do grupo de oração. Que chamado lindo que tem um coordenador, de estar pastoreando, né? É um serviço meio árduo, mas se Deus o confiou, Ele capacita e segura na tua mão para lhe ajudar. Podem passar alguma dúvida sobre esse verbo, sobre essa ação? Pronto, aí agora a gente chegou nos 3 verbos que foi moção para Vinícius, né, no ano de 2020, para ser trabalhado durante esse triênio, que é 2020, que foi o verbo resgatar, 2021 o verbo guardar, e propagar a identidade do movimento, agora em 2022. Então, segundo Vinícius, né, quando ele recebeu esse verbo, essa moção de Deus, né, esses 3 verbos, e ele dizia que, primeiro, eles têm que ser, né, tem que começar pelo coordenador. O coordenador precisa viver essa moção, para depois passar para os servos. Primeiro, os coordenadores têm que viver essa moção. Resgatar a identidade da RCC. Né? E o que é o verbo resgatar? Né? É voltar atrás. É voltar, é buscar o que ficou lá para trás. É se perguntar, você perguntar para você mesmo, para o meu grupo de oração, está vivendo a identidade da RCC? O que é que está faltando? Então vamos lá atrás. Vamos voltar ao primeiro amor. Esse resgate da identidade da RCC. Como eu dizia no início, né, com tanta inovação, a gente às vezes faz por uma boa intenção, para inovar no grupo de oração, colocar algo novo, e às vezes a gente deixa de estar, né, preservando a identidade da renovação carismática. Esse resgate que, segundo Vinícius, né, veio como moção para esse ano, os 3 anos, nesse triênio 2020, 2021 e 2022, né, guardar e propagar, né. E esses 3 verbos também, segundo ele, né, teria que
tem que ser todos, né, feitos em um só ano. Por exemplo, em 2022, precisam ser vividos esses 3 verbos, essa moção do Espírito Santo. E o que é guardar? É proteger o que é preciso e nos aprofundarmos teologicamente o batismo do Espírito Santo e a prática dos carismas, que essa é a verdadeira identidade da nossa RCC, né? Viver o batismo do Espírito Santo com mais vigor, né? E essa identidade nós temos que, né, guardar, proteger mesmo e viver. E esse ano de 2022 é propagar esse batismo do Espírito Santo, né, por toda e para toda a igreja. Que o batismo do Espírito Santo não é só para nós carismáticos, e sim para toda a Santa Igreja. E você, coordenador, é chamado a propagar o batismo do Espírito Santo, né, na nossa cidade, principalmente no nosso grupo de oração. E até pode também se estar fazendo essa pergunta, né? O que eu posso fazer para propagar mais o batismo do Espírito Santo dentro do meu grupo de oração, ou na minha cidade, na minha paróquia, né? É normativo para toda a igreja. Esse ano é o ano do grupo, né, ser chamado aquele vigor missionário. Nós somos chamados esse ano que vem esse verbo propagar. Somos chamados a viver com mais vigor, com mais força, esse vigor missionário, esse chamado missionário para propagar o batismo do Espírito Santo, né? Propagar também a própria pessoa do Espírito Santo por toda parte, não só na nossa igreja, mas sair também de dentro da nossa igreja. Pode passar, por favor? Formar, né? É preciso formar o povo para o céu, dar alimento sólido para o povo de Deus, né? Formar é você estar também investindo mais, né? Está proporcionando aos servos formação, momentos formativos. E como é bom a formação, uma formação catequética até às vezes, né? Porque quantas pessoas, até mesmo do nosso grupo de oração, por exemplo, não tem essa noção de que quando eu chego, não posso chegar atrasada na missa, e se eu chego, eu não posso comungar, né? Quantas pessoas ainda não têm essa noção e essa realidade, não sabe dessa realidade. Como é importante formar, como é importante também aí conhecer mais da renovação carismática. Quanto serve? Porque a gente tem uma formação e às vezes passa, né, começa a fazer tudo no automático e esquece. E precisa também estar sempre trazendo formação, informação, mesmo que seja das apostilas que nós temos, do Ministério de Formação. A gente precisa estar formando esse povo, está dando esse alimento sólido a essa formação. E também orientando com relação à oração pessoal, né, de não faltar a Santa Missa, sempre estar, né, alertando, né, conversando com o servo sobre a importância das orações e a importância também de estar conhecendo mais sobre a nossa renovação carismática, sobre a nossa própria identidade, porque uma vez que eu sou carismática, eu preciso viver, eu preciso ser o rosto de Pentecoste, eu preciso viver, né, conforme a renovação carismática, né, conforme um carismático. E aí a gente se pergunta o que é um carismático, o que é que eu posso fazer, né, como eu devo me comportar. Isso tudo nós aprendemos na formação. Então, se o servo recebe formação, ele vai errar menos, né? Porque a própria palavra de Deus diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Né? Por falta de conhecimento. Por isso que é importante a formação, é importante o conhecimento. Mas o conhecimento por si só também não vai gerar resultado. Preciso viver. Né? Além de conhecer, eu preciso viver. A partir do momento que eu conheço e vivo, eu vou sendo transformada, né? Vou abrindo o meu coração e vou deixando o Espírito Santo agir em mim. Ô, Cícera, Pode falar. Maria Aparecida aí levantou a mão. Quem é Maria Sim. Aparecida? Acho que é Xará, né? Tiago de Pirambu. Fala aí, Xará. Sou eu, Xará.
Eu gosto sempre de aproveitar alguns tópicos também para falar. Como nós conversamos na formação a semana passada, né? É preciso sempre formar, porque daqui a 2 anos não somos nós que estaremos aqui, serão outros. E esses outros que devem estar precisam ser formados, não é verdade? Então, eu digo assim, se nós coordenadores aproveitar esses 2 anos e formar não só líderes para ser coordenadores, mas formar todo o grupo de oração para que amanhã pessoas mais capacitadas do que eu, do que você, possa levar a renovação à frente com muito vigor, com muito amor para frente. O objetivo é formar, né? Para que pessoas amanhã possam nos substituir. O dom que Deus está nos dando não é para a gente guardar, para segurar para a gente, é para a gente levar adiante. E aí, por isso que se tem o nome, Renovação Carismática Católica. É preciso a todo tempo a gente estar sendo renovado. Eu não sei porque ainda tem pessoas da Renovação Carismática Católica que diz que não gosta de formação. Eu não sei por quê. Só isso, Xará. Então, você tocou aqui num ponto importante, irmão, é o seguinte, quando eu falava com o Tiago sobre a questão de coordenador, né? Todos nós temos os nossos traços de personalidade, nós temos nossos temperamentos, né? E às vezes a gente não deixa que Deus faça alguma ação nessa nossa área, nessa nossa coisinha que a gente guarda, que é da nossa própria personalidade. E tem muitos servos, tem muitas pessoas, não vou falar que servo, que já é de nós mesmos, de cada ser humano, que é muito conservador, né? Que é muito autoritário, e às vezes age dentro do grupo de oração, age na igreja dessa forma, inconsciente, sabe? É inconsciente. A pessoa é assim porque quer. Não, às vezes é inconsciente. Só precisa que alguém vá lá e dê um toque. Olha, faça desse jeito, né? Vai dando aqueles toquinhos. E, infelizmente, não há pessoas assim que são conservadoras ou diz assim, eu já sei, eu não preciso, né? Que é o orgulho, que não deixa Deus tocar. Quantas pessoas? É do ser humano. A gente não vai criticar, não vai. Não, é do ser humano. Só precisa aí é que entra a parte do coordenador com um jeitinho. Olha, meu irmão, vamos fazer desse jeito, isso, né? Dando aqueles retoques com cuidado. Não vai de tudo. Mas como nós temos coordenadores que são conservadores, que esse daqui é meu, eu não vou dar para ninguém, ou se apega a esse cargo, né? Acredito que não exista mais isso, né? Mas quantas vezes na igreja existem pessoas assim, que se apegam a cargos, que se apegam às pessoas também. Isso é um apego. Por que ele faz isso? Porque não se dá conta de forma inconsciente. Precisa que alguém vá lá e diga. Certo que às vezes é pessoa de oração, ela não está fazendo intencionalmente por maldade, não está fazendo porque ela é mal, não. Simplesmente porque ela não se deu conta e não deixou que Deus ainda agisse nessa área da vida dela. Isso é de todo ser humano, nós temos isso. Existem também os líderes que são autoritários, que só ele decide ali dentro do grupo de oração, ele faz, que, né, se apega tanto, não distribui o que tem que fazer dentro do grupo, ele toma tudo aquilo para ele também para fazer, porque ele é autoritário, ele se sente capaz de fazer tudo, então não vou dar para ninguém, ou tem medo de perder o cargo. Tem pessoas da nossa igreja, e é do ser humano isso, né? Pode falar, Tâmara. Alguém gostaria de falar? Eu estou vendo Tâmara com a mão levantada. Foi. Você mencionou isso, né? Relatando tudo isso, e o nosso irmão também, que eu não sei o nome dele, que tem o nome Maria, mas eu não sei o seu nome, desculpe. Me fez lembrar de uma serva do grupo que, assim, há alguns dias atrás, eu fiquei bem preocupada com a situação dela, porque, na verdade, ela quer estar em um ministério que ela não tem o dom, entendeu? Ela não domina, não foi o chamado dela, e ela não entendeu isso ainda. E eu cheguei para conversar com ela, para pedir a ela que orasse mais, para que Deus mostrasse também a ela o que Deus queria com ela lá no grupo. Mas, assim, ela não aceitou. Ela, assim,
ameaçou, disse que ia sair, chorou muito, não aceitou de maneira alguma, de forma alguma. Aí até meu esposo, que nos ajuda no grupo, tocando violão, disse assim, Tamara, dê uma nova chance a ela, para você não perder servos, porque assim, o nosso grupo, ele tem pouquíssimos servos, assim, saíram muitos servos, até mesmo antes dessa pandemia. Na época já de quando Cícera, que eu sou de Monte Alegre de Sergipe, grupo de oração sobre o do Espírito. Desculpe, eu falei, acabei não mencionando o grupo e nem o lugar. E aí, desde esse período que foi reduzindo a quantidade de servos. E aí meu esposo disse assim, a gente não pode estar perdendo servos, a gente precisa acolhê-los, você precisa ter paciência. Aí eu disse, mas eu acho que ela não dá para esse ministério, porque se eu sair, ou se Cícera sair, e deixar ela para ministrar esse ministério, ela não vai conseguir, ela não fica. Certo, aí dei uma nova chance. Mas que é muito difícil mesmo, porque ela quer, ela sabe que ela não tem o jeito, não tem um dom para aquele ministério, mas é o ego dela, eu quero estar ali. E aí é muito difícil. Assim, eu nem sei como lidar com isso, eu não vou mentir. Ela contribui do jeitinho dela. Eu aceitei, né? Porque a gente não pode estar perdendo servos, e também eu não queria ser responsável de ela sair da nossa igreja, da nossa religião, porque ela disse que ia sair, ela ia para outra religião por minha causa. Aí eu disse, não, isso eu não vou levar, não. Ela vai ficar para ela, eu não tenho que levar essa responsabilidade. É tanto que ela já tentou até em outros grupos. Ela canta, ela canta. E alguns outros irmãos não aceitavam e não aceitam porque não acompanha, não tem o ritmo, aquela coisa toda. Eu disse, certo, então você dê a chance dela só nos acompanhar, porque para não perder esse servo, é muito difícil, essa serva. Então, minha gente, né? Como eu disse no início, todos os grupos recebem, né, os servos mansos, os servos rebeldes, os servos que querem fazer do seu jeito, mas o Ministério de Música é um dos mais, assim, que é mais tentado dentro do grupo de oração, que é aquele que dá mais trabalho, né? Em todos os grupos tem essa questão. Porque eles não querem, aqui a gente tinha uma realidade de não quererem orar. Né? E todo servo, não só o coordenador, né? Aliás, todo coordenador, ele tem por obrigação esse chamado, e como eu disse, ele amou mais do que os outros, e ele tem essa missão de ser mais amigo de Deus, de ter mais intimidade com Deus, mas os servos também precisam ter uma vida de oração. Né? Então, com certeza, essa serva ela não tem uma vida de oração para fazer do jeito dela. Quando eu quero fazer do meu jeito, é porque eu não estou escutando a Deus. Eu estou escutando a mim mesma, não é verdade? Aí tem que ter discernimento, não é? Você diz assim, eu não vou perder essa serva do meu grupo. Mas você já perguntou para Deus? Aí você precisa ter um momento de oração e perguntar a Deus, se for para que ela saia, que seja feito também assim, né? É melhor que perca um do que o grupo todo, ou que o pessoal deixe de ir para o seu grupo, por exemplo, né? Para a reunião de grupo. A gente tem que saber ver e tem que saber também posicionar. Como coordenador de grupo de oração também precisa ter posicionamento firme. E Deus faz isso, né? Deus é o exemplo, é o maior exemplo de líder. Jesus é o maior exemplo que vocês têm para liderar. Né? E ele precisou ter posicionamento, falar firme e falar também, né? Eita, sai da minha casa, né? Naquele momento. Ali ele precisou se posicionar. E se vocês precisarem também, vocês vão ter a autoridade de Deus divino, o Espírito Santo para fazer isso com vocês, e vocês precisam ter pulso forte e se posicionar também. É verdade? A gente precisa ter esse posicionamento. Se você é uma liderança, você também tem que ter posicionamento, né? Se Deus lhe deu esse
essa autoridade, né? Toda autoridade é escolhida por Deus. Eu já deixo aqui, né, para nós servos, se tiver algum servo. Então, eu jamais vou desobedecer ao meu coordenador, porque eu sei que ele é autoridade, ele foi escolhido por Deus. Eu jamais vou obedecer o meu pároco, porque ele é autoridade, ele foi escolhido por Deus. Eu estou aqui sendo infiel, estou desobediente a Deus, estou sendo desobediente, estou pecando muito, porque estou sendo desobediente às autoridades, né? Quando eu digo que toda autoridade é escolhida por Deus, e a gente precisa obedecer, precisa ser obediente. Então, assim, eu vou ser breve aqui, que Márcia Paula levantou a mão aí. E eu. Então, por isso, irmãos, que a gente não tem nem como adiantar o processo formativo, porque sempre tem as pessoas querendo interagir e isso é bom, né? Então, que a gente tenha paciência até 10h30, 11 horas por aí, mas só para a gente interagir e não sair com dúvida. Então, sobre essa relação, como nós estamos no tópico formar, o que acontece lá em Monte Alegre acontece em muitos grupos de oração, justamente por falta de formação. Um servo que quer estar onde quer, prova que ele não teve uma formação. E aí, como a gente está no tópico formar, e aí a irmã Cícera colocou, é preciso formar povo para o céu, dar alimento sólido. Então, se a gente for lá no livrinho, vai mostrar que o coordenador ele precisa certificar que todos os servos ele tenha passado pelo módulo básico. É por isso que muitas das vezes isso acontece, sabe por quê, irmãos? Porque como a gente visa essa forma de, meu grupo precisa de servos. Então, quando o servo, o servo atual, ele participou de um grupo, de uma experiência de oração, antes mesmo, isso acontece em muitos grupos de oração, antes mesmo de passar pelo processo formativo, as pessoas botam esse servo para servir no grupo de oração, porque o grupo de oração está necessitando de servos. Isso é errado? Talvez não. Mas que esse servo nunca deixe de participar da formação do módulo básico. A partir do momento que você bota esse servo no grupo de oração, sem ele ter passado por uma formação e não se preocupa com a formação dele, pode ter certeza que esse servo vai dar sérios problemas no grupo de oração e na igreja futuro. E só quem sofre, eu digo porque eu passei por isso aqui também, o que mais sofre é os futuros coordenadores, por incompetência de outros coordenadores. Por isso que é muito importante essa questão de liderar, que nem a irmã Cícera colocou aí nos tópicos, e de formar. Então, nós, como os coordenadores atuais, precisamos formar os nossos servos para que futuros coordenadores não venham a ter problemas sérios com esses servos. Então, é justamente isso. Foi muito bom que você colocou, porque ela é uma serva bem antiga, assim, do grupo, sabe? Eu sou nova, praticamente, do grupo. E eu não sou nem daqui de Monte Alegre. Eu comecei a fazer a formação, a frequentar, tal. Eu tenho poucos anos aqui no grupo. E aí Deus me escolheu, né, para ser coordenadora, eu aceitei, mas ela é bem velha. Aí realmente isso dificulta muito a gente dizer assim, olha, não. Então, esse é o segundo ano que eu estou na coordenação. Eu me afastei uns meses porque eu tive bebê, só que eu já estou entrando em contato com os coordenadores de formação, tanto de pregação, intercessão, para organizar tudo isso, para a gente começar a fazer as nossas formações e para Deus suscitar no coração dela ver o que é onde ela se enquadra, porque Deus tem que, quer dizer, ele fala, né? Talvez ela que não queira ouvir, e eu tomar uma posição como Cícera falou, que eu fiquei insegura com relação a isso, né? Não foi nem, assim, pensando na perda de servos, e é como ela diz, não adianta ter tantos servos e não ter uma boa qualidade, não ter aquele segmento, aquela obediência que o servo deve ter, né? Então, foi muito boa a colocação de vocês dois. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, principalmente de Cícera, você que falou, que já veio falando sobre os servos já, dos outros coordenadores que já aceitavam, né, e que acaba vindo como se fosse uma bomba para as nossas mãos.
Bom, Tiago foi o que levantou a mão primeiro. Vou tentar organizar aqui, né? Então, passar Foi, para. foi eu. Fui eu que levantei a mão há pouco. Antes da senhora tem a Tiago de Pirambu. Ah, tinha Tiago, pronto. Vai lá, Tiago. Em ordem. Pronto. Boa noite, né? Meu nome é Tiago, não me apresentei. Nesse novo tempo, estou como coordenador do Grupo Unidos em Cristo, aqui da cidade de Pirambu. Na situação dessa nossa irmã, eu aconselho, eu dou um ponto de vista assim, em relação a essa serva, como nós estamos no ponto principal, formar. Ela colocasse ela em outras escalas para ela servir, para ver se ela se encontra dentro do grupo de oração. Por exemplo, lançar o convite para naquela noite ela acolher, ou então outra noite para conduzir, alguma coisa assim, uma dinâmica. Não botar ela só na escala da música, que ela gosta da música. Tenta levar ela para outros ministérios para ver se ela vai se encontrar dentro do grupo de oração. Porque eu acredito que ela pode se encontrar dentro do grupo, não só no Ministério de Música, pode se encontrar em outro ministério, entendeu? Porque tendo a formação básica do conhecimento daquele ministério, ela pode ser convidada a conduzir um grupo de oração com outra pessoa mais velha que já conduz, pode acompanhar ela na condução, fazer uma experiência em outro ministério. Eu sugiro isso, né? Fazer uma nova dinâmica em outros ministérios com ela, para ver se ela se encontra. Sim, na verdade ela já fez formação para pregação. Aí ela já pregou algumas vezes, só que ela queria que eu escalasse ela sem ela estar participando, sem vir para as reuniões, entendeu? Sem estar acompanhando as orações do grupo, que eu coloquei lá umas orações para a gente fazer como rotina para o grupo, porque a gente precisa estar abastecido, e ela não queria fazer, e ainda queria ser escalada, chegar e fazer, entendeu? Também teve essa questão. Mas ela já fez formação e precisa de uma reciclagem. Eu estava até conversando com a Ana, que é a coordenadora diocesana de intercessão, né? Aí eu pedi a ela que eu quero muito essas formações, porque o nosso grupo precisa de uma reciclagem. Márcia? Oi, boa noite, gente. Eu sou Márcia, sou do grupo de oração Sagrada Família, do Poço Redondo. Né? A experiência aí de Tâmara, né, de Monte Alegre, eu acho que não é muito diferente da de muita gente aqui, inclusive da minha. Nós temos sempre essa questão da dificuldade, né, dos servos participarem de formações, e isso muitas vezes é o que impede, né, a graça de Deus acontecer através de nós que nos colocamos como instrumentos dele. Né, porque nós, no grupo de oração, somos meros instrumentos de Deus quando nos dispomos a isso, né, mas para isso a gente também precisa buscar essa formação. E então, né, tudo que falaram aí, eu acho que é válido, né, aí no grupo de oração de Monte Alegre, assim como é válido para o grupo de oração de cada um de nós que passa por essa situação. Aqui em Poço Redondo, o grupo do qual eu faço parte, é um grupo pequeno, né, um grupo que persiste sabe, na perseverança mesmo. Nós estamos desde 2004, mas o grupo foi um grupo que nunca passou de 6 servos, 7 servos, 8 servos no máximo. Eu estou na coordenação desde o ano passado, e eu tenho sempre conversado com o pessoal a respeito disso. Nós passamos, apesar desse tempo tão cruel, que foi o tempo da pandemia, né, por tantos motivos, mas nós tivemos, durante esse período, a graça de recebermos as formações dentro da nossa casa, que sempre foi um empecilho, né, para a gente receber formação, era justamente, eu não posso ir, eu não posso ir longe,
as formações só acontecem, né, em Aquidabã, em Pirambu, né, sempre em lugares longe, e sempre era esse o empecilho da gente, né, eu coloco da gente porque eu também tinha as minhas limitações para poder me deslocar daqui, né, até porque eu tenho uma vida meio corrida. Cícera Rezende, que hoje que está aí nos passando, dividindo conosco essas experiências, ela é minha colega de trabalho em Canindé, eu moro em Poço Redondo, mas trabalho em Canindé, ela é minha colega de trabalho lá, né, e eu tenho uma vida muito corrida, tenho uma mãe de 80 anos que depende de mim também, tenho família, tenho tudo isso, então tudo isso não é diferente de nenhum de vocês, tenho certeza, né, que quem não tem igual a mim, mas tem outras realidades, e assim, era com os outros servos, sempre havia um empecilho para a gente ir aonde a formação fosse acontecer. E então, desde que começou a pandemia, essas formações elas estão chegando na nossa casa. E incentivamos, eu incentivo, coloco no grupo, gente, participe, aproveite que está chegando em casa, é fácil. E mesmo assim, todas as formações, ano passado eu estava nelas, era do Ministério de Pregação, era do Ministério de Música, era de outro ministério, eu sempre estava, mas nenhum deles estava, né? Isso, assim, doía, né? Doía não, dói, a gente perceber o quão é difícil a gente colocar na cabeça das pessoas que a formação é importante. Né? Não basta apenas a gente rezar, ir lá, fazer a nossa parte no dia do encontro, mas sem a gente receber aquilo que a gente precisa de receber de orientações para colocá-las em prática. Então, assim, deixo aqui a minha experiência. Hoje, nosso grupo, né, durante a pandemia também, alguns já saíram. Hoje, nosso grupo tem praticamente 4 pessoas. Né? É uma pessoa em cada ministériozinho ali, revezando toda semana. Né? E a gente, uma das coisas que eu estou pensando, né, para esse ano de 2022, é bater nessa tecla da formação, para ver, né, se o próximo coordenador tem menos dificuldade, né, de tocar o grupo para frente, se vai render mais frutos, o que é que vai acontecer. Eu acho que é muito, muito importante a formação, porém, muito difícil de ser aceita, muito difícil. É uma experiência de todos nós, eu acho que isso aí. Mas que bênção, Paula, que mesmo tendo poucos servos, vocês continuam de pé, continuam perseverando, né, tendo reunião. Às vezes até eu converso com o irmão Reginaldo sobre essa questão da unidade dos grupos. Por exemplo, o Poço Redondo é bem pertinho da gente, nós nunca fomos lá, vocês nunca vieram. A gente precisa também estar mais unido, eu sinto falta dessa união. E olha, quando eu me encontro com carismático, eu me sinto família, me sinto parte. Outro dia eu estava assistindo uma live de Roger Ferrari e tinha uma professora que era carismática. Eu disse, então eu aqui também sou carismática. E já me senti tão família dela, é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, que é nordestina também, a gente se conhece. E olha, apesar de ser distante, a gente faz estudo bíblico juntas. Mas como é bom ser família, como é bom. E parabéns por perseverar até agora, né? Com 4 servos. Façam seminário de vida para estar buscando mais gente para o seu grupo, para crescer esse grupo aí de Canidedes ou de Poço Redondo, né? Aproveita agora Isso mesmo. Fabrício disse aí que é Jesus, né? É Jesus, Fabrício. É justamente Jesus. É por ele, né? Se fosse por Márcia, acho que não teríamos mais grupo aqui, né? Tem horas que Márcia não... Epa, eu acho que chegou no limite. Mas aí Jesus diz, não, tem gente que precisa, vá lá. E aí a gente vai. É desse jeito. Mas parabéns por perseverar, né? Pela sua força de vontade e perseverança também. Porque se não abrisse o coração, Jesus não ia agir, não. Isso prova que você está perseverando, né, minha gente? Então, é importante também que os grupos, né, precisam enviar os servos para, ou fazer discernimento dos ministérios, porque
O grupo, por exemplo, está cheio de servos, mas não foi discernido nenhum ministério. Mas é importante que eles também tenham essa missão dentro do grupo. Cada um tem uma missão. E se eles foram chamados para estar, né, foram conquistados por Deus para estar fazendo parte do grupo, ele também tem um chamado, tem uma missão a ser cumprida. Por isso que o coordenador precisa ter esse olhar visionário, né, esse olhar mais aguçado, esse olhar mais para o coração de cada servo. E a gente tem que ver uma coisa também, né? Deus não tira nada, nós não tiramos extrato de conta sem nada dentro, né? O servo ou o coordenador tem esse olhar. Aquela pessoa tem uma habilidade, tem um jeitinho que Deus vai moldando. É esse olhar também humano que todos nós temos, né? E o importante também é fazer esse discernimento, para que cada um, né, vá para o lugarzinho certo, onde Deus o chamou, dentro do grupo de oração. Seja para puxar uma cadeira, seja para acolher. Todo mundo tem habilidade, todo mundo tem um chamado de Deus, né? E o coordenador tem essa missão, ele tem essa visão dada pelo Espírito Santo para ver no coração das pessoas, dos servos. Confirmar os irmãos na fé e na missão, reconhecer êxitos, enviar em missão, detectar e desenvolver potencialidades, né? Reconhecer êxito. Eita, aquele irmão, estou percebendo que ele está crescendo na fé, né? A gente percebe quando o irmão está crescendo. O servo aquele que é fiel, que vai sempre, que está sempre nas missas, que está sempre querendo saber. Por exemplo, quando eu comecei na renovação carismática, estou aqui apressando por conta do tempo. Eu era tão curiosa, eu tinha curiosidade sobre o que eu estava estudando. Eu ligava sempre para a Kaique, eu mandava mensagem, eu quero saber disso, eu quero saber de Nossa Senhora. Eu queria conhecer, eu tinha essa sede. Todos os servos que começam também na renovação, né, na formação, na perseverança, eles têm essa sede de conhecimento. E os servos também precisam ter essa sede. E vocês, coordenadores, né, precisam também estar, né, ajudando, incentivando a essa sede, esse conhecimento, né? Reconhecer que o servo está crescendo, isso faz bem para todos os seres humanos, para todos, né? Não só o servo, todo mundo gosta de ser reconhecido. Então, né, fazer um elogio. Que bênção que você está na missa hoje. Eu te vi ontem na igreja. Eu lhe né? Você foi para o encontro. Parabéns, que bom que Deus, né? Sempre está assim, fazendo esse reconhecimento, né? E enviar as missões, né? Percebeu que ele está crescendo, que ele está sendo mais obediente, que ele está caminhando, que ele está, né, dando os passos mais firmes, né? Dá uma missão para ele dentro do grupo, dentro do grupo de oração. Detectar e desenvolver potencialidades. Acredito que esse verbo desenvolver é a partir da formação, né? A partir da formação, você vai percebendo que aquele servo está melhorando, que aquele servo está crescendo, aí você vai, né, potencializando através da formação. Vai fazendo, o próprio Deus vai moldando a pessoa, né? Que aconteceu comigo dessa forma, né? Deus vai nos moldando quando abrimos o coração e quando também procuramos, né? Queremos nos formar. Vamos lá, meu irmão. Adiantar aí. Promover a unidade interna na RCC. Minha gente, se tiver alguma pergunta, certo, sobre o tema, o tópico anterior, podem ficar à vontade. Promover a unidade interna na RCC e para onde o grupo de oração acontece, né? Eu digo que eu aprendi a ser obediente quando eu estava na perseverança, né? Aprendi com o meu coordenador, com o meu formador, que toda autoridade era escolhida por Deus e que eu precisava ser obediente. Foi na formação. Foi aí onde eu aprendi a ser obediente, que eu era uma ovelha rebelde. Eu não era obediente, não. E eu pensava assim, eu vou obedecer esse menino, que na época Kaique era bem mais novo do que eu, esse menino, né? Mas no final, Deus foi me moldando, e hoje, graças a Deus, a formação da básica, né, do grupo de perseverança, foi lá onde eu me formei, foi lá onde eu aprendi sobre renovação, foi lá onde eu aprendi sobre a minha Santa Igreja, foi lá que eu aprendi tudo, a base, minha gente. Como é importante a base, como o Tiago falou, como é importante. Hoje eu não erro, porque eu aprendi. Então, todo o coordenador também precisa, né,
promover essa unidade. Dentro dos grupos, né, é bem aquele versículo onde diz, vede como eles se amam, é olhar para os nós servos e ver essa irmandade, né? Que a unidade dentro da renovação é esse ser irmão, é estar unidos na fé, na caminhada, e como irmão mesmo, não só na renovação, né, dentro do nosso grupo, como seguir todos os direcionamentos da RCC e também ser obediente ao nosso pároco, ao pároco da nossa igreja. Isso o coordenador já sabe, já caminha junto, e os servos também precisam aprender isso, precisam caminhar juntos. Afinal, servimos ao único Deus, né? Representar o grupo de oração, né? O coordenador tem esse papel de representar o grupo de oração perante o conselho de pastoral, né, na paróquia, e por onde ele for, ele é o representante do grupo de oração. Pode adiantar, irmão. Pode passar. Né, aqui falando da eleição, a eleição do coordenador. Para que ocorra a eleição, né, do coordenador do grupo de oração, sempre será necessária a presença de pelo menos um membro do Conselho Diocesano da RCC, enviado pelo presidente diocesano ou pelo coordenador diário. Né? Então, só há, né, a reunião quando se tem um membro da diocese, né, representante da RCC. É que se pode ter a eleição. A eleição também acontecerá com a presença de todos os servos do grupo de oração, que tenha no mínimo 1 ano de serviço, né, e que ele não tenha saído durante aquele ano do grupo. A eleição ocorrerá conforme as seguintes etapas, né? Aí eu coloquei as etapas, que são 4 etapas, né? Que são umas pequenas regras para que aconteçam a eleição. Primeira etapa, poderão ser indicados os servos que tenham no mínimo 2 anos de serviço, né? Que aquele servo não tenha saído durante esse tempo, ou mais, conforme determinação do estatuto, né? Caso haja o estatuto dentro do grupo de oração. Pode passar. Na segunda etapa, tendo sido feitas as consultas, né, vai ser feito, aqui vai analisar todos os servos, né, e como eu disse também, não somos nós servos que escolhemos os coordenadores, mas sim Deus o escolhe primeiro e depois coloca no nosso coração, no coração de todos os servos, em quem devemos voltar. Tendo sido feitas as consultas, segue-se o processo com os nomes que aceitaram participar da eleição, né? Então, dentro do grupo de oração, né, as pessoas que têm essa liberdade de se candidatar à coordenação. Pode passar, por favor. Vou adiantar, minha gente, para não tomar. Terceira etapa, né? Após o momento de discernimento, com todos na sala, procede-se à votação para que alguém seja eleito em primeiro ou segunda votação. É preciso ter 2/3 dos votos válidos e apurados, né? Então, se escolhe 3 pessoas, 3 servos dentro do grupo, para serem votados. E essas 2 etapas, né? Primeiro, aí conta-se os votos e depois coloca de novo e a gente volta novamente. E aí, nessa segunda etapa, né, dependendo da quantidade de votos apurados, já é escolhido o coordenador, novo coordenador. Assim que uma pessoa for eleita, esta escolhe um tesoureiro e um secretário, né? De imediato, bem na hora que termina. A gente já vivenciou isso esse ano, já é escolhido um secretário pelo coordenador, e aí o secretário tem o livre arbítrio de dizer sim ou não para o coordenador, né? E o coordenador, caso receba ou não, escolhe uma outra pessoa. Tempo de mandato. Eu vou acelerar, minha gente. Tempo de mandato. O coordenador do grupo de oração é eleito para um período de 2 anos, podendo ser reeleito somente de igual período. É dever do coordenador preparar, formar e investir em todos os servos para Deus depois escolher quem ele quiser, né? Então, o coordenador tem essa missão também de estar nos formando, né? de estar nos orientando, para que quando ele saia, né, também fique um coordenador
parecido ou que seja melhor do que ele dentro do grupo de oração, tá bom? Vamos terminar, Tiago. Tem as observações sobre as eleições, que é: a eleição deve acontecer no final de cada segundo semestre e o eleito assume a coordenação no dia 1º de janeiro do ano seguinte, né? Como aconteceu esse ano. É o tempo de mandato de cada... Bom, e caso, tem aqui também importante, caso o pároco ou o bispo tenha uma orientação para a escolha do coordenador do grupo de oração, deve ser acolhida, né? Caso o pároco conheça o grupo e tenha e queira dar aí uma opinião, a gente também precisa acolher essa decisão, tanto dos nossos superiores. Pronto, Tiago? Amém, louvado seja Deus. Muito obrigado, irmão, pela explanação do conteúdo, né? Foi muito importante. Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu só vou reforçar. A gente vê, irmãos e irmãs, que a realidade nossa é sempre a falta de formação. Como Cícera falou há pouco instante, né? A formação, ela é a base. Então, se a gente pular etapas, com certeza nós vamos ter sérios prejuízos no futuro. Se a gente for construir uma casa, a gente faz o alicerce pela metade. Depois constrói a parede por um lado, no outro faz de outro jeito, e aí vai sempre pulando etapa, a gente sabe que no futuro a gente vai sofrer sérios problemas. Então, essa realidade, infelizmente, não é só na Diocese de Propriá, né? Por que eu digo infelizmente? Porque se fosse só na Diocese de Propriá, era mais fácil de organizar, mas a gente vê que essa realidade de formação é em todo o estado de Sergipe e eu acredito que em outros estados. Para a gente ver a deficiência de formação que nós temos, é que se nós formos buscar, diante de, se eu não me engano, 33 grupos de oração que tem na Diocese de Propriá, se eu não me engano, coisa assim. Eu acho que não tem 10 grupos que tem um Ministério de Formação. Então, se não tem um Ministério de Formação, quer dizer que não tem formação. E aí eu quero me unir a vocês, né? Cada tempo novo, é que nem o Tiago já ia dizendo, a renovação carismática é sempre isso, renovando. E graças a Deus, como Márcia Paula colocou, né? É bom demais para nós a gente receber esses conteúdos em casa, irmãos. É bom demais, demais mesmo. Muitos ainda não têm essa noção. Não é bom estar de frente no celular, não. Passar uma hora e meia, não. Mas é muito bom a gente receber esse conteúdo em casa. Oi. Tiago, tira o fone de ouvido do telefone. Tá cortando, é? Ele tá dando barulhos. Tira ele e tenta falar normalmente. Eu acho que fica melhor. Agora. Pronto, melhorou. Então, como eu disse há pouco instante, né? Então, não é bom estar de frente de um celular 1h30 ou 2 horas. Mas a gente sabe que o bom é a gente receber isso em casa sem precisar se deslocar. Então, a equipe diocesana hoje ela está com apenas 4 membros no Ministério de Formação. Então, eu peço aqui já, diante de vocês, coordenadores, que se tiverem formadores nos seus grupos de oração, que vocês entrem em contato comigo, enviem contato para mim desses formadores, para eu entrar em contato com eles, para ver se a gente cresce esse número de formadores na equipe diocesana, para que essas formações, irmãos, cheguem aos grupos de oração. Esse ano, eu já tinha dito a Cícera, tinha dito aos outros irmãos, esse ano a gente promete, é o ano até de propagar, né? Então, a gente, esses outros anos, a gente resgatou, a gente guardou e agora é hora de propagar. Então, o Ministério de Formação tem muito a fazer, nós, coordenadores de grupo de oração, tem muito a fazer. Nosso irmão Reginaldo, você também, Fabrício, né? Está convocado também. E aí, muita missão a gente tem aí, né? Então, eu quero agradecer a vocês que ficaram até agora, né? Então, foi aí 1 hora de formação, mas teve meia hora antes, né? Que então foi 10 minutos para esperar, 20 minutos mais ou menos de oração. Então, eu agradeço muito mesmo pela paciência de cada um de vocês. Vou deixar um tempinho aberto para que, se vocês ainda quiserem falar alguma coisa, né? Porque é um momento que a gente, por mais que a gente esteja se vendo por tela, mas é um momento que a gente parece que está junto,
né? Estamos unidos, não estamos juntos, mas estamos unidos, né? Então, eu agradeço muito a você, Cícera, pela sua disponibilidade, ao irmão Alec, ao irmão Edilson, suas eficiências aí, ó, nota 10, que Deus abençoe cada um de vocês. E cada um de vocês que interagiram, né? Tâmara, Tiago, Márcia Paula, Fabrício está um pouco calado, só quer escrever. Eu não sei ler tanto assim ligeiro, não, Fabrício. A mensagem chega e sai logo. Então, que Deus abençoe, né? E aqueles que quiserem dar algum palpite ou falar mais alguma coisa sobre a formação, a gente dá esse espaçozinho aí. Agora já fica a critério de vocês, a formação já foi dada. Então, o tempo a gente já acabou 9h25. Se chegar até 11 horas, é com vocês. Ó, nosso irmão Reginaldo aí já levantou a mão. Louvado seja Deus. Diga aí, Reginaldo. Antes do desabafo, encerra com a oração, que aí eu paro de gravar. E depois os relatos a gente deixa aí até meia-noite. Aí. Então vamos agradecer a Deus, né, por este momento, por todo este momento de formação. Agradecer a Deus pela simplicidade o qual Ele nos propõe, a simplicidade o qual Ele nos ensina. Jesus é esse homem simples, que usa pessoas simples para ensinar aquilo que é mais importante na nossa vida. Então eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite. Agradecer, Senhor Deus, pelo dom da vida de Cícera, pelo seu ministério, pela sua disponibilidade. Agradecer ao Senhor Jesus por cada irmão que se pôs até agora para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre cada coordenador da Diocese de Propriá, para que estejamos abertos para levar o teu povo ao céu. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias a ti, Jesus. Que possamos rezar uma Ave Maria para a gente finalizar esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Possamos terminar como iniciamos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.